A Vida Além da Sepultura, capítulo 30. Pergunta. Essa pergunta é feita a Tanagildo, o espírito que está respondendo, né, questionamento do... Normalmente, ou é do médium aqui na Terra, foi Círio Mais, ou até do próprio Ramatiz, que é o mentor de Atanagildo, e está supervisionando a mensagem que ele está trazendo através da psicografia. Os citados espiritualistas insistem em afirmar que as formas ou figuras que nos são transmitidas, você vê, mesmo gente espiritualizada, nem todo mundo tem a concepção mais exata do que é o mundo astral. Tem muita gente que fantasia ou supõe, ou começa a dizer que é como ele pensa. Entendeu? A gente tem que sempre estudar mais, saber mais, para entender melhor. Né? Jesus disse lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o caminho. Bom, os citados espiritualistas insistem em afirmar que as formas ou figuras que nos são transmitidas mediunicamente são produtos dos condicionamentos psicológicos da Terra. Assim como as colônias espirituais e seus departamentos, tão disciplinados, não passam de sonhos, fantasias, pois a vida do desencarnado é exclusivamente interior. O que nos dizeis a respeito? Esse é um pensamento, né? Mas é aquele negócio, se Deus pode criar o planeta Terra, né? Jesus criou, mas vamos dizer, Deus, por que não pode criar mundos cada vez mais sutis, né? Com tipos de matéria cada vez mais sutis? Se ele pode dar a vida, porque ele não pode renovar a vida do espírito. As pessoas ainda têm muita dificuldade, são muito assim, sabe, fechadinha, não consegue. Você vê hoje como é que funciona a cibernética, a internet, a computação. Hoje tem coisas absurdas que se faz que há 50 anos era impossível. Há 50 anos atrás ninguém tinha um celular. Então, hoje, com o celular, você se comunica com a pessoa do outro lado do mundo num instante. Então, a humanidade, à medida que ela começa a evoluir, as passadas vai ser muito mais rápidas, muito mais veloz. O problema é que, primeiro, nós temos que mudar o íntimo da criatura humana. Por isso que a gente não tem ainda tanta abertura na área tecnológica de conhecimento, de modo geral. Porque os homens usam para o mal. Olha o que fizeram com a energia nuclear. Criaram armas poderosas para destruir o seu semelhante. Por ganância. Porque não sabe dividir o que está demais para um. É o que está no Apocalipse. Né? A gente não procura as coisas de Deus, fica se baseando nas coisas materiais, aí dá nisso que está aí. E pior, né? Essa humanidade ainda vai sofrer muito. Se preparem, porque o planeta vai ficar pior nos próximos anos, vai piorar de uma maneira absurda. Né? E quem não estiver preparado vai enlouquecer. Mas vamos lá, a resposta. A nossa desencarnação não nos vira pelo avesso. Também não somos bandos de borboletas ou enxames de abelha a voar sem rumo daqui para ali, dispensando o pouso muito natural que podemos encontrar no trato com as formas. Mantemos relações de simpatia ou antipatia com as formas exteriores que produzimos e que se sintonizam às realizações alheias. A ausência de montanhas, edificações, florestas, pássaros, flores, trabalho, divertimento e cuidados com o nosso corpo astral, no mundo astral, implicaria em considerarmos que os nossos amigos, guias e simpatizantes que estão do lado de cá, né, no mundo espiritual, não passam de fantasma a perambular por um mundo irreal constituído do éter interior de nossa alma. Também teríeis de me considerar assim, supondo que, em lugar de um espírito que agora se comunica convosco, estáis ouvindo
uma produção alucinatória do médium que vos escreve, a qual não passa de uma imagem fugaz que há de se desvanecer assim que ele deixe de pensar em mim. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Você sabe que em reuniões em que a materialização, né, como há, ou havia até pouco tempo lá no Rio de Janeiro, é quase que uma cidade, né? Frei Luís, chamado Frei Luís, os médicos de incorporação materializavam outros médicos que faziam cirurgias em pacientes humanos. Só que não é qualquer pessoa que pode participar de um ambiente desse, porque qualquer pensamento materialista ruim poderia atrapalhar e causar danos espiritual terrível até a morte no médium que estava se servindo, cedendo seu ectoplasma para materializar esses espíritos que vinham fazer cirurgia. Então, não é qualquer pessoa que pode participar do ambiente desse, tem que ter um preparo tremendo. Tem gente que precisa passar 30 anos se preparando para participar de um ambiente desse. 30 anos de estudo e de muita disciplina. Mas vamos lá. Outra pergunta. Os espíritos que vivem em planos mais elevados podem se agregar da mesma forma em colônias ou cidades semelhantes às que descreveis? Vai a Tânia agora sem se responder. Sem dúvida. Embora eles se encontrem mais intimamente ligados às causas da vida cósmica e manuseiem energia ainda mais sutis, também se relacionam com as formas inconcebíveis para vós, mas tão reais para eles quanto a pedra o é para vós na Terra. As nossas metrópoles vos parecem fantasias e ainda opondes dúvidas às suas configurações. Entretanto, os espíritos mais elevados, quando nos visitam, queixam-se de que ainda estamos demasiadamente materializados e, por isso, eles sofrem a opressividade do nosso meio astral. Angustiam-se com as reminiscências subjetivas dos seus próprios moradores quando estes se deixam envolver ainda pelo saudosismo da Terra. No entanto, os nossos agrupamentos são mais sensatos e mais dinâmicos que as comunidades terrenas, porque não estamos sujeitos às incessantes destruições causadas pelas catástrofes produzidas pelos elementos físicos e, além disso, nos distanciamos muitíssimo do espírito belicoso das guerras fratricidas, em lugar de nos encontrarmos no mundo virtual sem relações exteriores. Atuamos exatamente nas causas da vossa vida material. Esta, na verdade, é bastante ilusória, porque segundo tudo aí se transforma e envelhece, modificando-se e perdendo a sua razão de existir. Cada coletividade espiritual que se intercala entre a Terra e as regiões superiores, divinas, situando-se na coroa esvanecente dos fluidos astrais, significa uma nova comporta que se abre para a verdadeira vida do espírito, a fim de libertá-lo mais facilmente das paixões animais que separam o homem do anjo. As nossas metrópoles vos parecem fantasias e ainda opondes dúvidas às suas configurações. Entretanto, os espíritos mais elevados, quando nos visitam, queixam-se de que ainda estamos demasiadamente materializados e, por isso, eles sofrem da opressividade do nosso meio astral. Angustiam-se com as reminiscências subjetivas de seus próprios moradores quando estes se deixam envolver ainda pelo saudosismo da Terra. No entanto, os nossos agrupamentos são mais sensatos e mais dinâmicos que as comunidades terrenas, porque não estamos sujeitos às incessantes destruições causadas pelas catástrofes produzidas pelos elementos físicos. E, além disso, nos distanciamos muitíssimo do espírito belicoso da Terra, né? Das guerras fratricidas. Eu acabei aqui colocando 2 vezes, repetindo
o que eu já havia falado. Vou até completar esse finalzinho aqui, porque serve para sedimentar melhor o que nós já estamos estudando. Em lugar de nos encontrarmos no mundo virtual, sem relações exteriores, atuamos exatamente nas causas da vossa vida material. Esta, na verdade, é bastante ilusória, porque de segundo a segundo, tudo aí se transforma e envelhece, modificando-se e perdendo a sua razão de existir. Cada coletividade espiritual que se intercala entre a Terra e as regiões superiores divinas, situando-se na coroa esvanecente dos fluidos astrais, significa uma nova comporta que se abre para a verdadeira vida do espírito, a fim de libertá-lo mais facilmente das paixões animais que separam o homem do anjo. Imagine, olha só, eles estão num plano astral muito sutil em relação a nós aqui na Terra. Mas espíritos de planos ainda mais superiores, quando chegam ali, se sentem muito mal, porque eles acham ainda aqueles planos muito materialista, muito materializado, pelo pensamento das pessoas que ainda vivem ali. Então imagine, o corpo desse espírito é de outra sutilidade. Não é nem o corpo astral. Eles precisam diminuir a vibração espiritual do mundo que eles vivem para poder estar nesse plano astral. Imagine que Jesus precisa de séculos para aparecer entre nós aqui, mudando a vibração do mundo que ele permeia, para surgir com um corpo fluídico, porque o corpo de Jesus jamais seria igual ao nosso, nunca foi. Ele não nasceu de Maria, tanto é que Maria é chamada Virgem Maria. Né? Tem até uma comparação feita por um grande espírito que ele fala, você não pode pegar o sol e meter dentro da lua. Entendeu? Então, Jesus é o sol. Ele foi materializado o corpo dele fluidicamente e desenvolvido proporcionalmente para não... Imagine, se o Espírito da grandeza de Jesus surge do nada assim no planeta Terra. Não é? Ele precisava fazer uma missão aqui. Né? Fazer a gente caminhar para frente. Tá aí, 2000 anos, ele está lá o evangelho dele. Jesus não escreveu uma linha. Né? A única vez que Jesus escreveu foi quando escreveu na Terra, lá naquela passagem, que ele escreve o pecado de todo mundo. Mas todo o evangelho foi escrito pelos discípulos, que já vieram preparados para isso. Né? Então vamos ficar por aqui, porque o assunto é imenso, e esse foi o capítulo 30.